Eu sei que cada um aqui é de uma religião diferente, inclusive eu. Inclusive até um inscrito perguntou sobre a minha religião. Sobre a convenção. Conversão. Conversão é você mudar. Eu não gosto de corrigir as pessoas. Em que momento vocês, de fato, sentiram Deus na vida de vocês? Deus em seus vários aspectos de suas religiões. Quem quer começar? Eu posso começar. Teve um episódio, porque como lá no embalo todo final de semana sempre é muita bebedeira, eu não saía, eu morava com minha mãe de sangue. Aí o povo tava tudo na festa da minha tia, que é mãe da minha prima no caso, que é mãe de Miguel. Aí minha prima se envolvia com um cara que era de outra favela. E nisso trouxe um atrito, aqueles atritos de esse cara não pode estar aqui na favela, babá, não pode, tá arribado. Aí minha prima não podia vir, mas não por ser envolvida, mas por estar com esse cara. Minha prima foi e veio pra festa. Aí nessa noite eu tava com meu bom belo deitado num caderno. Aí eu tinha falado pra minha irmã trazer carne do churrasco, né? Porque das festas só gosto disso, da comida. Aí quando minha irmã veio, aí os caras que queriam pegar o marido dela já tinham ido lá pegar ela. Aí quando eu veio, eu não sou de chorar, eu só choro, como eu disse a Deus, eu choro se alguma coisa me afetar profundamente. Então eu tava lá e minha irmã chegou dizendo que os caras tava lá, queria pegar minha prima, meu outro primo que também era envolvido, se meteu, bababá, um rolo só. Aí nesse dia eu chorei tanto, tá ainda ouvindo aquele músico, aquele hino, fica tranquilo. Eu orei e parecia uma coisa assim, eu orei pedindo a Deus que Deus desse livramento a ela. E na outra semana todos os envolvidos que tinham ido lá morgar a festa, um foi preso, outro foi morto, outro... E cada um seguiu seu rumo. Então, assim, o que eu pedi a Deus, não que matar alguém morresse, mas, tipo, que desse afastamento e a paz que aquele lugar tava precisando. E não eu, como muita gente lá dentro, tava pedindo isso a Deus. E foi uma coisa que foi concreto. Então, eu acho que tem uma frase que foi até em Gênesis, que lançou na Record, que foi no primeiro episódio, que diz assim: aquele que me buscar de todo o coração, eu responderei, porque grande é a minha misericórdia. Aí eu levo isso pra vida. Aproveitando esse depoimento lindo que Thaleson deu, vocês que estão assistindo aí, comenta aí, em que momento você sentiu Deus na sua vida? Luiz. Bom, eu sempre fui criado em berço católico, mas nunca me atentei, ia pra missa, fazia todos os rituais que o catolicismo ele prega, mas nunca fui atinado, enfim, pra religião. Mas eu senti literalmente o Espírito Santo, e aí desse dia pra cá, eu tenho uma fé na palavra, tenho muito temor. Foi na minha cura da depressão. Tipo, fiz tratamento médico, medicamentoso também. Mas aí, quando o psiquiatra disse a mim que... E a gente sabe que a maioria dos médicos, eles não são de uma linhagem religiosa, né? Eles são mais científicos. Mas o psiquiatra disse a mim que ele poderia passar o melhor remédio, ser o melhor tratamento. Mas se a cura não quisesse vir de mim, eu nunca ia sair dessa. Isso pra mim foi um start. Quando eu comecei a já dar os primeiros passos, a sair de casa, porque eu comecei a sair do pânico, então um colega meu, ele era obreiro da igreja evangélica, uma batista, e aí ele me fez um convite. E quando eu cheguei na igreja, é bem emocionante até falar sobre isso, porque quando eu cheguei na igreja, eu só fazia chorar. Eu tentava falar e eu não conseguia falar nada. Ele chegou até mim, me abraçou muito forte, muito forte. E aí eu comecei a frequentar a igreja, através dele eu comecei a sentir essa vontade, porque eu me sentia acolhido lá. E em um determinado período do culto, em um dos cultos que eu fui, eu estava numa pregação, eu sempre gostei de chegar um pouco antes por causa do louvor, né? Porque lá sempre tinha um louvor inicial. E eu gostava muito, eu sentia muito... Não que eu não sentisse no culto todo, mas eu queria começar leve o culto. Então o louvor para mim sempre foi crucial. E no meio do culto, o pastor, ele faz já no final ele faz não me recordo o nome agora, ele faz o pedido, né? Para quem quer se entregar, enfim, tudinho. E eu juro ao Senhor que eu tava no meio do salão, assim... E ao mesmo tempo, exatamente essa cena que eu lembro. As pessoas que estavam ao meu redor, quando eu olhei para os lados, eu já não via mais pessoas. Eu via anjos.
todo mundo era branco ao meu redor, todo mundo era branco. Eu não via anjos por causa de asas, eu não via asas, mas eu acredito, na minha teoria, anjos, porque eu via todo mundo de branco. E o pastor também de branco, só que ele era uma figura maior, como se fosse um deus mesmo. E eu não senti dos meus joelhos para baixo. Eu caí, literalmente. Foi quando eu me entreguei, aceitei Jesus, passei por aquele período pela igreja. Hoje eu sou afastado, mas eu sou afastado das doutrinas da igreja. Porque a gente tem essa cultura de dizer, eu sou afastado da igreja. Aí a gente tem essa visão de que a gente é afastado da igreja, a gente não vai mais para a igreja. Mas eu acho que ali é só um templo. Eu acho que você consegue servir ao Senhor. Eu acho que você consegue andar com Deus dentro de casa. Eu tenho essa visão. Isso tudo é você ter Deus dentro de Isso. você. Eu leio a Bíblia. Eu faço minhas orações matinais. Eu oro quando eu vou dormir. Então eu tô afastado ali do templo. Mas assim, foi um momento que eu senti Deus. Foi quando eu me entreguei e eu senti. Isso foi um milagre. Parece que eu nunca tinha vivenciado isso. Não que eu dissesse que era mentira, mas sabe quando você nunca passou por essa experiência? Porque eu assisto muitas vezes essas coisas religiosas, independente da religião. Eu gosto de assistir, as pessoas dizem, eu vivenciei um milagre, eu vivenciei essa visão. Então, pra mim foi incrível. É algo que não consigo explicar. Às vezes a gente fala pra alguém assim, e tem gente que diz que até que é mentira da gente. Mas só realmente, só quem vê, foi lindo, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Com esse depoimento, olha o cheiro De rosa. de vela. Meu Deus, ninguém vai morrer não, né? Cheiro de vela. Guga, A gente, quando é jovem, a gente tem muito aquilo, né? Não ligo pra nada. Vou fazer e acontecer, vou viver. E eu fui criado num berço católico, né? Mas nunca me importei, assim, de ir pra igreja e tal. E chegou uma fase da minha vida que eu recebi um convite de ir pra uma vigília em tempo de Páscoa, no Advento. Eu fui pra essa vigília e tava tendo adoração ao Santíssimo nesse dia. E eu não tinha noção do que era aquilo, né? Eu não sabia, eu nunca tinha vivenciado aquilo. Mas Deus me tocou de uma forma, eu nunca tinha escutado Deus como eu escutei naquele dia perante o Santíssimo. E parecia que eu tava realmente assim, frente a frente com Deus. E realmente estava, né? Porque ele estava ali presente em corpo. E foi aquela coisa do, filho, eu tô aqui. Conta comigo pro que eu precisar, pro que tu precisar. E foi assim, uma experiência incrível. Eu chorei por vários minutos, assim. E eu não sabia o que era aquilo, né? O que eu tava vivenciando. E depois daquele dia, né? Pra quem é católico deve saber, naquele mesmo dia eu repousei no Espírito Santo. E quando eu acordei totalmente assim, perdido. Depois foi me explicado o que é que tinha acontecido. E aquele dia foi decisivo, assim, pra minha vida. Eu sempre tive muitos problemas com minha família, no trabalho, na minha vida. E depois daquele dia que eu comecei uma caminhada na igreja, a minha vida não melhorou 100%, né? Porque igreja também, como o Claudio falou, né? O templo também não é a solução pra tudo, né? Mas assim, eu comecei a criar mais intimidade com Deus. E eu criando essa intimidade, muitos aspectos na minha vida melhorou. A relação com minha família, a relação com os meus amigos, a relação até no trabalho mesmo, a relação comigo mesmo, a minha relação com Deus. Então assim, foi incrível. Eu me lembro como se fosse hoje. Só uma pergunta, o que é repousar do Espírito Santo? Repousar no Espírito Santo é quando Descansar. você sente tão grande a presença de Cristo ali, do Espírito Santo, que o seu corpo não suporta. Então é como se fosse um desmaio. Por que eu levantei esse tema de religiosidade? Nessa vida de Job, a gente normalmente tem hora para sair de casa e nem sempre tem hora para voltar. E às vezes a gente passa dias fora. E a gente está muito à mercê dos vivos, sabe? Das pessoas que estão aí para fazer o mal às outras. Durante essa live, vocês viram algumas histórias aqui onde pessoas fazem mal às outras, quer fisicamente, quer verbalmente, quer plantando uma semente de veneno ali, quer agitando o acolá. E eu senti Deus
presente na minha vida em 2 momentos. Assim, foi a primeira vez que eu senti Deus. Foi num evento e a gente estava fazendo, entre outras funções, a bilheteria. E eu era responsável por pegar o dinheiro da bilheteria e guardar. E sofremos um assalto. O Carol até estava presente nesse dia. Sofremos um assalto e eu, como estava de posse do dinheiro, os caras foram atrás de mim. E pelas costas, a aproximadamente uns 7 a 10 metros, eu escutei os 2 tiros. O primeiro, ele errou. E o segundo, a bala pinou. A possibilidade de, a uma distância tão curta, ter acontecido isso, só Deus na vida tocando na gente para fazer sentido isso. E tô aqui hoje para contar a história, ninguém se feriu gravemente. E o segundo momento foi durante um evento de Réveillon, que a gente ia fazer o evento e voltava, e depois ia de novo, eram vários dias fazendo isso. E numa dessas voltas, já cansado de manhã, eu não estava dirigindo, na verdade eu não dirijo. A van que nós estávamos foi... houve uma colisão com um carro de passeio onde a mãe com 2 crianças. A mãe perdeu o carro na curva e bateu na nossa van. A nossa van capotou e caiu numa ribanceira. Aquilo que você vê em filme é igualzinho. Você fecha os olhos, aí acontece um monte de coisa. Aí você abre os olhos, está acontecendo. Aí você fecha os olhos de novo. E quando você abre, por último, é quando o carro parou e você tem a certeza que você sobreviveu. Mas qual é o dano? Eu fiquei preso nas ferragens. Precisei ser retirado por uma equipe de socorrista. E naquele momento o que você faz é tentar sentir seu corpo para saber se você está com todos os membros, saber se está inteiro. Nessa hora você não acha celular, porque é tudo de cabeça para baixo. E eu estou de novo aqui para contar a história. Então, por que eu estou levantando isso? Para mostrar para vocês que a vida de Job tem disso. Sabe, de você sair para a rua e ficar à mercê de muitas intempéries. Por isso que, independente de qual seja a sua religião, você tem que buscar a Deus, buscar fazer o bem, buscar a verdade, buscar ser uma pessoa boa, porque Deus nunca vai te faltar, nunca, tá? E eu queria deixar esse depoimento para vocês, porque a vida de Job é assim. Você pode sair, ser assaltado, o ônibus bater, ser atropelado, levar um choque. Você está como qualquer pessoa que trabalha hoje aqui, amanhã ali e está exposta na rua. Tá? Então a vida de Job não é de verdade fácil. Faltou eu. Não, você tá. Eu sou um dos apresentadores. Não, que você tá aperreando aí. Tô não. Aperreou o programa todinho. Aperreei não. Mas diga, vá. Não, no momento que eu senti Deus na minha vida, foi eu indo a um show da Eu Calypso. pensei que ele escolheu um número. Na época era o show da Calypso. Eu sempre fiz van. Fiz van não, é tipo... Tu construía com o quê? Não, Um papelão? eu fazia viagens, né? Eu era responsável por viagens, caravana. Aí a gente alugou uma van. Aquela que Joelminha disse que tu vendeu com open bar e só deu água? Foi essa van, mas não tinha água não. Não só era água não, é mentira dela. A gente estava indo para Mataraca. Estávamos indo para Mataraca, que é o interior da Paraíba. E esse negócio de se ligar em Waze, GPS e tal, foi entrando, do nada a gente estava dentro do Matagal. E sem área de telecelular, sem área de nada, e só vira a curva, vira não sei o que, vai em frente. Eu sei que do nada o celular pega. E a gente ajudava muito ao segurança da Joelma, então ele sempre ajudava a gente também nas viagens. Aí quando ele mandou a gente parar. Quando eu disse que estava perdido, então ele para. Aí o motorista desceu da van e deu 8 passos. Nesses 8 passos era uma ribanceira. Ou seja, se ele não tivesse ligado, se o celular não tivesse do nada
voltar da área naquele momento, a gente não poderia estar aqui agora. No caso, eu não poderia também estar aqui, nem todo mundo da van. Então foi quando eu senti, eu me arrepio ainda, porque na hora foi muito grande, todo mundo chorando, porque foi muito forte quando ele deu os passos e que era uma ribanceira. Então Deus fazia o celular pegar no meio do mato, do nada, meia-noite. Achei que a gente chegou lá, já estava na metade do show. É uma cidade que eu não quero voltar nunca mais, Mataraca. É o interior brabo aí da Paraíba. Então foi o único momento assim, teve vários, mas esse marcou muito, porque eu vi a gente viu a morte de perto, né? A 8 passos da gente.